Antes a gente vai dar uma olhada nesse anúncio, né? Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo relançou o Plano Amazônia, aumentando o cerco a desmatadores e oferecendo incentivos ao desenvolvimento da agricultura sustentável. O objetivo é cumprir a promessa de eliminar o desmatamento ilegal na região até 2030. A reportagem é de Marina Demore. O plano, estruturado em 4 eixos e 150 metas, prevê, entre outras sanções, o embargo imediato de metade de áreas ilegalmente desmatadas no país. O governo pretende ainda criar, até 2027, novas unidades de conservação em 3 milhões de hectares. Nós precisamos dizer aos madeireiros desse país que, se quiserem derrubar árvore, plantem, florestem aquilo que eles querem cortar para fazer cadeira, para fazer guarda-roupa, para fazer cama. Mas uma árvore que tem 300 anos na Amazônia não é propriedade de ninguém, é propriedade da humanidade e nós precisamos, assim, lutar para preservá-la e punir quem não quiser respeitar. O financiamento agrícola e agropecuário serão direcionados à recuperação de áreas degradadas e será vetado qualquer tipo de crédito a quem viola as leis ambientais. No discurso, Lula mandou um recado aos ruralistas. Não deve haver contradição entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A agropecuária brasileira, por exemplo, tem um enorme espaço para seguir impulsionando nossa economia sem precisar derrubar uma árvore a mais. Criado em 2004 por iniciativa da então ministra Marina Silva, o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal teve até 2019 4 fases distintas e, segundo o governo, ajudou a reduzir a taxa em 83%. A retomada da iniciativa, que havia sido interrompida no governo Jair Bolsonaro, serviu também como uma mensagem de força para a Marina, que viu sua pasta perder atribuições na última semana, após a aprovação da medida provisória que estabeleceu a estrutura da esplanada dos ministérios. O programa será comandado diretamente pela Casa Civil e pela Presidência da República, com o Ministério do Meio Ambiente atuando na coordenação do dia a dia da iniciativa, que envolve, até aqui, 17 ministérios. Infelizmente, em recente decisão do Congresso Nacional, tivemos um retrocesso e uma reversão dessa sua decisão. É uma decisão que não está em acordo com aquilo que é o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que acatamos, porque na democracia a gente acata as decisões legítimas do Congresso Nacional, mas não posso concordar. Nesta segunda, Lula também vetou trechos de uma medida provisória que alteram a Lei Mata Atlântica e que eram criticados por ambientalistas por facilitar o desmatamento no bioma. Vamos lá para a análise. Tasso Azevedo, é crível, politicamente crível, a 5ª versão do PPCDAM, Plano Amazônia? Eu acho que o PPCDAM tem uma história, né? Então, 20 anos atrás, quando foi feita a primeira versão dele, um pouquinho, talvez 18 anos atrás, quando foi feita a primeira versão, ele era uma inovação importante, transferia o problema que ficava circunscrito ali ao Ministério do Meio Ambiente, espraiar ele pela esplanada dos ministérios, né, nos vários ministérios, e ele teve resultados. Então, não há por que a gente achar que não pudesse funcionar de novo nesse momento. Ele tem várias das ações que estão previstas ali, elas não dependem do Congresso, elas dependem basicamente de ações do Executivo, no nível federal e estadual. Agora, elas podem ser dificultadas, obviamente, por medidas que podem ser tomadas no Congresso, né? Mas, de forma geral, ela não tem medidas que são muito contraditórias, digamos, com interesses muito específicos, né? Então, trata, por exemplo, de ter crédito só para quem atua na legalidade, mas é uma coisa meio óbvia, né? Que não deveria ter crédito para quem atua na ilegalidade. Então, talvez a criação de unidade de conservação possa gerar algum tipo de questão, essa questão do marco legal também, porque prevê demarcar todas as terras indígenas, né? Então, mas é o necessário, é aquilo que o Brasil precisa fazer para ter um lugar no mundo como essa potência sustentável que o Brasil é. Não será fácil, como nunca foi, né?
mas ele é viável. Se tiver o suporte né, do governo, como na magnitude que foi demonstrado hoje, ele é viável. Ô Tasso, eu fiquei com a impressão que ele incomoda, que é um plano com potencial de gerar muito atrito político. Eu li ele inteiro, recebi ele ontem, na verdade, e tem várias ações ali que eu vejo com potencial político de ter dificuldade, de gerar uma contra-reação, seja de setores que atuam na ilegalidade. Me chamou muita atenção, eu gostei muito ali de todo o histórico que traz o documento, mas tem uma parte específica da mudança da característica do desmatamento, né? O desmatamento que hoje está na Amazônia não é o mesmo desmatamento de 20 anos atrás e, principalmente, isso me chamou muita atenção pela presença muito forte do crime organizado. Então, se já não bastassem o ruralismo atrasado, não estou falando do bom ruralismo, dos bons ruralistas, estou falando do ruralismo atrasado, você ainda tem crime organizado para você lidar e jogando contra a seu favor. Ainda assim, você vê chance, bastando ainda suporte político, consegue entregar isso em 2030, essa meta? Eu acho que uma parte importante do desmatamento, ele é um desmatamento de base ilegal, né? E aquilo que é de base legal tem que ser combatido. Mas também, por outro lado, se você olhar, quer dizer, cerca de 98% do desmatamento na Amazônia tem algum indício de ilegalidade. Mas, por outro lado, se você olhar no total de propriedades que a gente tem na Amazônia, menos de 5% dessas propriedades tiveram desmatamento nos últimos 4 anos. O que mostra que a maior parte das propriedades não está tendo o desmatamento ilegal. É uma minoria que tem esse desmatamento e quando ele é ilegal, ele precisa ser combatido. Então, se a gente conseguir fazer bem essa distinção, se for possível fazer bem essa distinção, você consegue separar uma coisa da outra. É óbvio que tem reações. Então, um exemplo típico seria o seguinte: foi anunciado que vai ter o embargo dos desmatamentos, das áreas desmatadas ilegalmente. Então, o que é o embargo? O embargo é você previne aquela propriedade de receber qualquer financiamento, público ou privado, e de poder vender os seus produtos para entrar nas cadeias de produção, seja pecuária, seja, né, na cadeia da carne, da soja e tal. Então, isso é uma medida de muito impacto, porque ela bloqueia praticamente a utilidade econômica da propriedade até que seja feita, começar o processo de recuperação das áreas que foram ilegalmente desmatadas. Então, uma coisa que pode acontecer é você ter uma anistia aprovada no Congresso. Então, o Congresso vai lá, aprova uma anistia para as áreas que foram desmatadas ilegalmente, como foi feito, por exemplo, lá em 2012, e no novo Código Florestal, e aí isso põe por terra a ação que foi feita, né? Então, esse tipo de tensão é que pode acontecer. Mas do ponto de execução, ela é praticamente uma execução que depende da vontade política, né, dos órgãos federais e estaduais, né? Aliás, outras tensões que podem ter com os estados. Você tem razão que é um outro local onde pode haver tensões, né? Tá joia. Daniel, você vê esse apoio político todo, tudo que a gente viu hoje, para quem acompanhou, nós acompanhamos aqui ao vivo na CNN, o evento lá no Palácio do Planalto, você vê uma disposição política mesmo, e de fato transformar uma política ambiental que sempre nos governos brasileiros, sempre é setorial, em uma política de Estado e de governo mesmo? Caio, isso ainda está pendente dos próximos passos, dos próximos anúncios do governo, mas eu não vejo caminho que fuja desse roteiro. O governo vai ter várias oportunidades ao longo dos próximos meses de provar que essa política ambiental não está restrita ao Ministério do Meio Ambiente, ao nome de Marina Silva, e sim espalhado por diversas áreas. Por exemplo, vai ter o lançamento logo mais do Plano Safra, em que a agricultura de baixo carbono, em que a agricultura em bases mais sustentáveis, captura de carbono, tem que ter um papel importante e mais importante do que os últimos planos Safra. Na discussão da reforma tributária vai vir um questionamento muito grande sobre a Zona Franca de Manaus. É com esse modelo que a gente quer trabalhar até 2073, ou a gente vai querer alguma redistribuição ali dos incentivos tributários que valorizem, por exemplo, cadeias agroflorestais. É preciso lembrar, o próprio Carlos Nobre, um dos maiores pesquisadores em mudanças climáticas, sempre diz isso, que hoje a indústria extrativista do açaí gera 10 vezes mais rentabilidade por hectare ano do que pastagem e 5 vezes mais do que soja.
Então, é esse tipo de política que o governo tem que enfrentar com maior dedicação. Por exemplo, questão de concursos públicos. A gente sempre fala de tamanho do Estado, de necessidade de reduzir gastos, mas o IBAMA de hoje tem menos de metade dos funcionários que tinha quando Marina Silva passou pela primeira vez no Ministério do Meio Ambiente. Então, qual que é o papel do serviço público ali nesses órgãos ambientais? Vão ser liberados concursos? Acho que esse tipo de coisa vai estar cada vez mais em evidência em debate. O que não vai poder ter, certamente, é projeto de lei tratando de setor elétrico com Jabuti enfiando 8.000 megawatts de energia térmica a gás natural. Esse tipo de medida é incondizente com a marca que o governo quer imprimir. Raquel, você vê condições políticas aí? Como que levar isso para o Congresso e um governo de frente ampla, com interesses tão distintos e conseguir entregar isso, especificamente a Marina Silva? Caio, eu não estou muito otimista. Eu acho que é um plano que ele vem, ok, no dia do meio ambiente, mas ele vem mais como um registro de um gesto para a Marina Silva depois de uma semana desastrosa para ela, em que ela teve derrotas importantes no Congresso Nacional, que teve o seu ministério desidratado. Ela também teve uma vitória importante ali. A Petrobras começou a mover a sonda da foz do Rio Amazonas, então, pelo menos por enquanto, você tem aquele grupo mais ligado ao senador Davi Alcolumbre, ao ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, refluindo nesse pleito de explorar petróleo por ali. Acho que eles vão voltar à carga em breve, não acho que eles vão desistir, não acho que Randolfo Rodrigues, líder do Congresso Nacional, vai desistir. Só que eu acho que tudo isso que vocês estão discutindo, o plano em relação à Amazônia, a importância internacional disso, não pode ser tirado desse contexto, sabe? Você tem um Congresso Nacional onde a bancada ruralista é fortíssima, que impingiu à ministra Marina Silva uma derrota importante, que ela mesma classificou como uma picada ali, um ferimento muito forte. Você tem diversas forças políticas que estão voltadas contra ela. Então, acho que não vai ser nada fácil. Ô Lorival, você, quando o mundo vê, acho que isso é a grande questão, né, para o mundo, né? Essa agenda ambiental brasileira foi dita na campanha, vendida na campanha, a política externa brasileira acabou entrando para outras questões, mas é isso, né? Todas essas questões, mesmo a questão do Daniel e do Tasso, um pouco mais otimistas, a Raquel um pouco mais pessimista, o mundo olha o PPCdão, Plano Amazônia, e acredita que o Lula pode entregar, é positivo, ajuda, por exemplo, a fechar o acordo União Europeia-Mercosul. O mundo também compreende as dificuldades internas do Brasil, as forças políticas díspares ali operando contra. Como que o mundo recebe, né? Europa principalmente, Estados Unidos recebem um plano como esse? Recebe muito bem, com bastante otimismo, porque como o Tasso lembrou, esse plano já deu, não é o mesmo plano, mas uma iniciativa como essa, com os mesmos atores, já deu certo uma vez, né? Entre 2004, 2005 até 2012, houve uma redução muito significativa, da ordem de mais de 80% do desmatamento da Amazônia. Então, esses atores, o presidente Lula, a Marina Silva, têm credenciais perante o mundo e dão credibilidade a esse plano. No âmbito judiciário também, não sei se é mencionado nesse plano, que eu não li o plano, mas está havendo iniciativas, reuniões da AGU, a Advocacia Geral da União, com o Ministério Público para agilizar também a cobrança das multas, porque esse é um gargalo muito forte. O IBAMA vai lá, multa, mas depois essa multa acaba prescrevendo. Então, há realmente um esforço do governo que é consolidado nesse plano e é muito bem visto, e o momento é muito favorável, né? Hoje a agência Reuters antecipa um documento que, segundo ela, será apresentado daqui a 2 dias, ou seja, na quarta-feira, pelo Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, no qual eles colocam
o acordo entre a União Europeia e Mercosul como prioridade para a União Europeia diante do quadro geopolítico envolvendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, Rússia e Ucrânia são duas potências de produção de cereais e o Mercosul potencialmente pode, em grande parte, ajudar a preencher essa lacuna. E eles mencionam também as relações bilaterais com o Brasil e o México, ou seja, é a União Europeia estendendo a sua mão para o Brasil. O senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, está lá no Parlamento Europeu discutindo com os parlamentares europeus esse protocolo adicional para banir os produtos associados ao desmatamento. Ele é associado muito ao agronegócio, então vai lá, isso é positivo também, esse diálogo entre parlamentares do Brasil e da União Europeia. Eu ouvi hoje um funcionário da União Europeia sobre essa boa vontade, essa prioridade, e aí ele disse o seguinte para mim, eu vou ler: nós queremos receber essas demandas do Mercosul para ver como podemos lidar com elas. Para nós, a oportunidade do acordo vai muito além de questões de compras públicas ou outras. Chama a atenção o que demora o governo brasileiro em nos encaminhar essas propostas. Ele estava falando daquela declaração da semana passada do presidente Lula, de que só vai realmente fechar o acordo se forem levadas em conta as preocupações dele de rever as compras governamentais. Então, o que os europeus estão dizendo é o seguinte: para nós é prioridade, nós queremos, e só gostaríamos de entender o que o presidente Lula está reclamando, o que ele quer mudar para a gente poder trabalhar nisso. E essa questão ambiental, com certeza, fecha esse círculo, né, que estava faltando. Realmente a diplomacia brasileira ficou distraída com questões que o mundo não espera do Brasil, soluções em relação à Rússia, Ucrânia. Não é isso que se espera do Brasil. O que se espera do Brasil é o que foi apresentado hoje. Lorival, só você citou aí essa possibilidade de resolutividade, né, de infrações. Uma das metas, sim, consta no plano, é estabelecer uma força-tarefa permanente para a responsabilização civil e criminal pelos ilícitos e infrações ambientais dos maiores desmatadores e das empresas que adquirem minérios e produtos agropecuários dessas áreas. E tem também um aumento do índice de resolução de inquéritos e processos, porque pelo que está no documento, tem muita multa que é aplicada. Isso. E aí o recurso fica ad eternum ali. Praticamente nenhuma multa é paga. Exatamente. Essa é a realidade. O Tasso, a Raquel falou da questão do petróleo na margem equatorial. De alguma maneira essas questões, vamos dizer assim, envolvem diretamente a Amazônia, mas que dialogam ali com questões ambientais extra-Amazônia. Eu estou falando de Ferrogrão, estou falando da BR-319, estou falando da margem equatorial, né, que é na bacia do Foz do Amazonas, mas, enfim, é em alto mar. Elas entram dentro de um pacote de medidas que o Brasil precisa apresentar ao mundo e aos brasileiros também, nesse contexto todo, ou é preciso separar o que é a Amazônia do que é a construção de uma ferrovia, de uma rodovia, do petróleo da margem equatorial, ou elas são interfaces, todas elas dialogam entre si? Eu acho que dialogam na medida que elas apontam qual é a direção para onde você caminha e qual é o nível do compromisso, né? Então, eu acho que o caso do petróleo na margem equatorial tem um pouco disso, que primeiro você teve uma decisão técnica de que, com os estudos que foram apresentados, não era possível aprovar, naquele momento, né, a licença, e que se necessitaria de mais estudos para fazer, o que é uma coisa normal em termos de licenciamento, isso pode acontecer mesmo, né? Eu entendo isso, que isso poderia ter sido explorado melhor pelo governo como uma coisa positiva, que seria, muito bem, vocês estão vendo que a gente não vai fazer a exploração de qualquer maneira, vai se fazer os estudos que são necessários para que, eventualmente, eles possam ser aprovados e poder ter a exploração, caso ela seja viável ali na região. Então, eu acho que esses sinais vão ser muito importantes a gente acompanhar agora, porque eles valem também para todas as outras áreas, né? É o que a gente chama de avaliação ambiental estratégica. Que essas obras que são muito grandes ou que impactam regiões muito grandes e que são
a cada pedaço da obra que você faz, ela vai somando impactos, eles precisam do que a gente chama de avaliação ambiental estratégica, que é para toda a região. É isso que está se pedindo ali para a região da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, e também a mesma coisa que é necessária para as estradas, né, para a própria ferrogrão, que são infraestruturas, né, que têm impactos em regiões muito grandes e que esses impactos se somam. Então, você precisa ter uma avaliação ambiental estratégica, né? Se houver apoio para que essas avaliações ocorram, a gente vai ter as disputas que são naturais, os debates que são naturais, mas eventualmente a obra sai com esses, com esses planos estabelecidos, né? Agora resta saber se a gente se vai haver a paciência e a calma para se fazer, as coisas no compasso que elas precisam. Mas são pontos de fricção, sem dúvida nenhuma, são pontos de fricção.